Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série maravilhosa, Os Caçadores da Arca. Nós esperamos, queridos, que as mensagens, essas reflexões, elas estejam fazendo bem ao seu coração. E continuem nos abençoando, compartilhando com as pessoas essas mensagens. Seja um semeador da palavra. Gente, hoje nós vamos falar sobre a arca de Deus, a presença de Deus na casa de um homem chamado Obed-Edom. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6 e o verso 11, está escrito assim: Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, ou seja, ele não era um judeu, ele era um filisteu. E ficou 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. Queridos, nós falamos anteriormente que a arca de Deus estava primeiramente na casa de um homem judeu, levita, conhecedor da lei, Abinadab. E a Bíblia diz que a arca permaneceu na sua casa durante muitos anos. Mais de 40 anos a arca esteve em sua casa. E nada, absolutamente nada aconteceu. Então, quando Abinadab prepara os carros de boi para transportar a arca, mais um erro cometido como resultado de descaso, a Bíblia diz que a arca tomba, Uzá põe as suas mãos e ele é fulminado por cometer um ato irreverente. Davi, com medo de levar a arca de volta para Jerusalém de forma incorreta, ele então deixa a arca na casa desse homem, Obed-Edom, um geteu, um filisteu, um estranho. E a arca fica naquela casa por um período de 3 meses, aproximadamente 90 dias, e a sua casa é tremendamente abençoada. Coisas extraordinárias, fantásticas, sobrenaturais acontecem na casa de Obed-Edom. E eu quero deixar aqui para vocês algumas lições, que eu acredito que essas lições, elas farão bem ao seu coração. São lições importantes para as nossas vidas. E a primeira lição que eu quero deixar aqui para você é esta, gente. A questão não é o tempo de conversão. A questão não é o tempo em que a presença de Deus está na minha casa, não. A Bíblia diz que na casa de Abinadab a arca esteve durante muitos anos e na casa de Obed-Edom apenas 3 meses. O que gera prosperidade, o que atrai bênçãos de Deus na minha vida não é o tempo, e sim a intimidade, a minha relação com o Senhor. Quanto mais a minha relação for uma relação íntima, de paixão, mais bênçãos eu vou receber. Essa lição é muito clara. A questão não é quanto tempo, e sim a intimidade, a profundidade na minha relação com o Senhor. A segunda lição que eu acredito que é tão importante quanto a primeira é que a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom, a sua família toda, eles foram abençoados visivelmente. Grave essa lição. Deus não quer abençoar você no oculto. Deus deseja que todas as pessoas vejam o teu crescimento. Que as pessoas compreendam que o segredo da sua felicidade, o segredo do êxito, o segredo da sua casa ser próspera,
é a presença de Deus. E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom, ela foi abençoada a ponto das pessoas testemunharem o que estava acontecendo. Tanto que Davi fica sabendo dos milagres que haviam acontecido e estavam acontecendo na casa de Obed-edom. A sua mulher engravida, porque era estéril, os animais começam a produzir, a sua colheita simplesmente prospera, se torna um homem bem-sucedido, de escravo ele se torna um homem próspero. Quando Deus deseja abençoar a sua vida, meu irmão, é para que todas as pessoas vejam que o segredo na sua vida é o Senhor. Para que as pessoas entendam que sem Deus não há sucesso, não há prosperidade, não há alegria. Mas há também uma terceira lição importante. Algumas pessoas questionam por que Deus abençoou esse geteu, esse filisteu, esse estranho. Por que Deus derramou tantas bênçãos na vida desse homem, se comparado com Abinadab, que apesar do descaso, ele era um judeu, ele era um levita. A questão é que normalmente as bênçãos de Deus são derramadas para quem não merece. Do que estou dizendo? Frequentemente as pessoas que se acham dignas da graça de Deus, se acham dignas e merecedores do favor de Deus, não são abençoadas. Você lembra de uma história que Jesus conta, de uma parábola, quando ele fala de dois homens que vão ao templo e um ora da seguinte forma: Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como os demais. E então ele começa a citar erros, pecados, fraquezas e começa a se vangloriar das suas virtudes. E Jesus disse que entrou um outro homem e dizia: Senhor, eu não tenho nem mesmo coragem de olhar para o céu, porque eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. E diz a Bíblia que aquele homem saiu justificado, foi justificado para a sua casa. A graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus não é para quem se acha digno. Você lembra de Elias, que abençoou uma viúva da cidade de Serepta, uma fenícia, não uma judia, porque a bênção de Deus não é para quem se acha merecedor. A casa de Obed-edom foi uma casa onde o coração se abriu para receber a presença de Deus, a arca do Senhor, sabendo que não era digno daquela bênção. Por essa razão foi abençoado. Se você deseja ser abençoado, meu irmão, nunca se aproxime de Deus achando que você é merecedor. Nunca use essas prerrogativas, nunca use esse argumento do certo, do digno para ser abençoado. Mas considere-se sempre dependente da graça de Deus e Ele vai te abençoar grandemente. Não se esqueça dessa lição: a bênção é para quem não merece. Quero chamar a sua atenção também para mais uma lição. Você já percebeu aonde que aconteceu o problema? A arca sai da casa de Abinadab, os carros de boi tombam, a arca vira. Então Davi, com medo de levar a arca para Jerusalém de forma indevida, aonde ele deixa a arca? Na casa de Obed-edom. A primeira casa que ele viu. Você acha que isso aconteceu por acaso? Não. O coração de Obed-edom estava pronto. Deus sabia que ali ele seria bem recebido. Quando você abre o seu coração para o Senhor, meu irmão, quando o Senhor olha para o teu coração e vê que existe desejo, existe vontade, o Senhor vai criar, vai permitir que alguma situação aconteça
para que ele possa te abençoar. Não pense que aquela arca virou próximo da casa de Obed-Edom por acaso. Não acontece o acaso na vida de pessoas que Deus quer abençoar. Não foi uma coincidência. Era Deus que já estava olhando para o coração daquele homem chamado Obed-Edom. E a paixão que aquele homem tinha pela presença de Deus era tão grande, gente, que quando Davi ficou sabendo da prosperidade, do sucesso, Davi então mandou buscar a arca na casa de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu? Ele disse para Davi: a arca vai, mas eu vou junto. Quando você é abençoado pelo Senhor, quando você prova esse amor do Senhor, você não larga mais a sua presença. Você não abandona mais a sua presença. E diz a Bíblia que Obed-Edom e toda a sua casa, eles foram juntos para Jerusalém. E é interessante que quando você começa a olhar essa história desse homem, de Obed-Edom, você percebe que ele não só decide ir atrás da arca, ele não só decide ir junto, mas a Bíblia deixa claro, mostra isso, que Obed-Edom ele se tornou o porteiro do tabernáculo. Era ele que deixava ou impedia das pessoas entrarem no tabernáculo, como também a Bíblia deixa claro uma informação de que mais tarde ele começou a ministrar na presença do Senhor. O que eu quero dizer para você é que o segredo está na intimidade. O segredo das bênçãos de Deus, meu irmão, na nossa vida, está na intimidade que temos com o Senhor. Então, meu apelo, não trate a presença do Senhor como um protocolo. Não se relacione com Deus simplesmente por um compromisso religioso. Não vá à igreja, não participe dos cultos simplesmente para cumprir a sua agenda, mas que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Que haja no seu coração uma paixão, porque a intimidade atrai bênçãos, a intimidade atrai prosperidade, a intimidade abre as portas, a intimidade escancara as janelas dos céus, a intimidade atrai milagres para a minha vida e toda a minha casa. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Que o Senhor te abençoe e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus.